bem-vindos a mais um episódio do Papo Amazonês. E hoje nós estamos com o secretário de Cultura, Desporto e Lazer do município de Nova Olinda do Norte, Jean Pena. Jean, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje a gente vai ter um papo bem gostoso, bem informativo sobre festival, sobre a abertura do festival, né, e sobre toda a cultura no município de Nova Olinda do Norte, né, Jean? Obrigado, Gesineida, por esse convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Com certeza, a cultura de Nova Olinda do Norte já começa a aquecer nesse período, né, que antecede o festival. Os grupos folclóricos já começam aí a fazer seus ensaios. E vem muita novidade aí esse ano, se Deus quiser. A gente está preparando uma grande festa, estamos nos organizando para receber os nossos visitantes e também atender a nossa população aqui de Nova Olinda do Norte. Legal, gente, olha aí, comecem a se programar. O Festival de Nova Olinda do Norte é fantástico. E já vamos começar falando da sua atuação como secretário de Cultura. Eu lembro que antes da Lei Aldir Blanc você não era secretário de Cultura ainda, né? Depois que você assumiu a pasta, então você começou a trabalhar. Esse tempo todo a gente vem observando que a visibilidade da cultura do município ela evoluiu muito. Isso deve a quê, Geno? Acredito muito que há um conjunto de parcerias, né? Eu sempre friso isso, que a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Acredito que o conjunto administrativo, a equipe que a gente buscou montar dentro da Secretaria de Cultura, mas os parceiros aí fez com que esses trabalhos pudessem aí ser alavancados, lógico, também com todo o apoio que o prefeito nos dá, o suporte que nos dá. Acredito que seja o combustível ali que faz com que a gente consiga desenvolver um trabalho voltado para a nossa sociedade, voltado para a cultura, turismo, desporto, praticamente todas as áreas, porque se você for analisar, todos os eventos que tem da cultura, praticamente todo o corpo administrativo se envolve, né? É da pessoa da limpeza, é da segurança, ou seja, é um time que a gente monta para realizar os eventos, as festividades aqui do nosso município, né? Para que a gente possa aí estar fazendo esse up, né? Também na cultura em si, né? Por exemplo, hoje nós temos uma pasta que é cultura e esporte, né? Que são duas áreas muito grandes. E a gente busca unir aí essas duas áreas para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui no nosso município. Legal. Na Lei Aldir Blanc, a gente vai começar a partir de lá, tá, Jean? Você atingiu quantos artistas? Na Lei Aldir Blanc foi um desafio muito grande, porque nós passávamos pelo período de pandemia, né? E assim, quando se falava em cultura no município, a maioria das pessoas olhavam muito só para o festival, né? E a Lei Aldir Blanc ela foi uma experiência fantástica, porque ela conseguiu abrir um leque de oportunidades para outros artistas, não só do ramo dos grupos folclóricos, né? Por exemplo, a gente conseguiu visualizar, né? Ter uma visão maior de outras áreas como músico solo, como banda, como a capoeira, como as bandas de música cristã, né, artesanato, artista plástico, enfim, foi várias áreas que muitas das vezes elas participavam conosco, mas não tinham aquele olhar especial, né, não tinha aquela atenção de dizer, vale a pena investir nesses trabalhadores de cultura, né? Então assim, a gente buscou, além de dar oportunidade, dar visibilidade para esses artistas também, né, que também fazem parte da cadeia de economia criativa da cultura aqui no nosso município. Então foi um ponto muito importante a Lei Aldir Blanc. Era tudo muito novo, tudo muito fechado, digamos que o município estava fechado e os artistas precisando de um suporte, né, e nós corremos atrás. Poucos municípios aderiram à Lei Aldir Blanc 1. Na época, então, o secretário era o Silvio César, né, ele estava em Manaus. Aí foi quando eu conversei com o prefeito, tem uma lei aqui de incentivo do governo federal que vai trazer um subsídio aí para os nossos artistas. Aí ele falou, então vai a Manaus, verifica como é, né? Então fui na Secretaria de Cultura do Estado. Na época o nosso amigo Bosco, ele era chefe de departamento de eventos que nos recebeu. E graças a Deus deu tudo certo, juntamente com a Tassiane, secretário Marcos Apolo, já era secretário então naquela época. Estou falando isso em 2022. E nós seguimos, né?
Então, o Silvio César era secretário, e na época eu já estava subsecretário, né? E assim, como eu já tenho mais esse direcionamento cultural, né, do meio, de vir da cultura, a gente abraçou com unhas e dentes essa possibilidade de estar levando cada vez mais aqui a cultura do nosso município e apresentando para todos que a cultura ela é gigantesca dentro da nossa cidade. Para você ter uma ideia, na Lei de Blanc I, nós tivemos artistas contemplados lá da comunidade do Abacaxi, no Rio Abacaxi. Né? A gente conseguiu, por mais que estava tão difícil, mas a gente conseguiu chegar muito longe com algo muito novo, né? Que a gente teve muita dificuldade, porém a gente foi realizando e graças a Deus foi um sucesso. Né? A gente conseguiu ali dar um suporte para os nossos artistas naquele momento. E a gente foi trabalhando, foi quando a gente pegou aí foi a primeira vez que o município captou recurso do governo federal, através do Ministério da Cultura, né? Através da cultura aqui no nosso município. Então, assim, a gente digamos que deu um passo muito importante, né, para as leis que vieram posteriormente. Então, a Lei Aldir Blanc, ela com certeza, ela está marcada aqui, não só o trabalho que a Secretaria desenvolveu, mas também na cultura do município. O quanto foi importante para a gente conseguir dar visibilidade e dar voz para aqueles que estavam no anonimato. Então, Jean, muito legal. Tudo isso que vem acontecendo com os nossos artistas, a valorização cultural, ela é muito importante. Até daquele que cantava uma música, né? Eu cantava uma música no banheiro, de repente ele se inscreveu no projeto e conseguiu gravar um clipe agora, falando dessa lei. Agora, Paulo Gustavo, né? Fala um pouquinho sobre essa lei pra gente. A Lei Paulo Gustavo, ela foi uma homenagem, né, ao nosso talentoso artista que se foi aí no período da pandemia. Uma homenagem muito justa, uma grande referência na cultura brasileira. E essa lei, ela veio, assim, digamos que mais direcionada para o audiovisual, né? A maior parte do recurso era audiovisual. Aí você pergunta, como é que você vai criar algo de audiovisual no município que, por exemplo, como a nossa realidade aqui, Nova Olinda, Amazonas, Amazônia, né, que tem um difícil acesso à internet, difícil acesso à informação. Muitas das vezes o artista ele está acostumado a chamarem ele para fazer o seu evento e ele vai lá, canta ou toca e vai embora para casa, recebe seu cachê, né? E a gente teve que se readaptar, se reinventar, né? Porque poucas pessoas trabalhavam com audiovisual aqui no nosso município. Então a gente trouxe na primeira proposta uma pessoa para dar um curso de capacitação de elaboração de projetos, né, de como escrever um projeto. Ele foi aberto para a população, né, aqui do nosso município, e a gente buscou fazer tudo online. Foi uma parceria que nós tivemos também. Nessas andanças, porém, nós conseguimos encontrar uma pessoa maravilhosa, que foi a Beatriz, né, que veio com uma proposta. Ela já trabalhou nos governos anteriores aí do estado, né, e com esse trabalho de captação de recursos, uma pessoa que nos abriu assim um norte fantástico. Como eu falei, na Lei Aldir Blanc a gente teve muita dificuldade porque a gente ia fazendo tudo ali, era tudo muito novo. Já na Lei Paulo Gustavo a gente teve esse suporte, né? E a gente conseguiu trabalhar melhor. Só que também já era algo muito novo, porque a Lei Aldir Blanc a gente conseguia direcionar. Na Lei Paulo Gustavo não. Na Lei Paulo Gustavo a gente precisava desses editais, né, que as pessoas se inscrevessem, tanto que teve pessoas que foram contempladas em projetos que eu fiquei, meu Deus, mas que é essa pessoa? Aí quando a gente vai ver o projeto da pessoa, rapaz, é a mãe de um amigo, é o pai, é aquela situação que você falou ainda há pouco, é a pessoa que dá oportunidade para aqueles que cantam no banheiro. Às vezes o artista, né, ele tem aquele potencial, mas ele fica ali escondido, né? E a Lei Paulo Gustavo, ela veio para mostrar de fato quem são os artistas do nosso município, né? Lógico que a lei não conseguiu contemplar 100%, né? Mas a gente conseguiu contemplar uma grande parte de artistas aqui no nosso município. E acredito assim que a Lei Paulo Gustavo, ela foi uma ideia que já veio diferente da Lei Aldir Blanc, né? A Lei Paulo Gustavo abriu oportunidade para você produzir filme de 1 minuto. O que está
na atualidade hoje, aqueles vídeos de curta-metragem, né? Não perdendo a tradição do longa-metragem. Só que o longa-metragem já é um negócio bem mais trabalhoso. Documentários, deixa eu ver o que mais. Enfim, foi assim quase que toda a parte de audiovisual, clipes e em geral. Teve pessoas assim, que eu fiquei surpreso de ver assim, a produção do vídeo, né? A produção do documentário, a produção ali do seu clipe. Assim, coisas fantásticas que a gente não imaginava que aqui no nosso município nós teríamos. Né? Então a gente já dá um passo muito importante também para a parte do audiovisual aqui dentro do nosso município. Fora as outras áreas que a gente buscou contemplar, já com a experiência que nós tivemos na Lei Aldir Blanc, buscamos contemplar ali na Lei Paulo Gustavo também. Né? Então a gente vem trabalhando essas leis aí. A Lei Paulo Gustavo, graças a Deus, a maioria dos municípios aqui do estado do Amazonas fizeram a adesão. O nosso município aqui de Nova Olinda, a gente saiu na frente de muitos outros. Né? Tem alguns municípios, por exemplo, que ainda estão na fase de editais, né? Ainda estão fazendo as suas adequações para poder trabalhar com os artistas dentro do nosso município. Tem município aí que contemplou, por exemplo, 15 pessoas somente. Né? Aqui a gente buscou assim, ratear o máximo o recurso para que todos pudessem, ou pelo menos a maioria pudesse ser contemplado. Né? Assim, a gente vive um momento novo hoje, né, na cultura, e essas leis também são muito importantes para impulsionar a cultura dentro do nosso município. Quando a gente passou a captar a lei Aldir Blanc lá atrás, a gente hoje já passou a ser referência na Lei Paulo Gustavo. Tanto que hoje a gente acredita que tem uns 5 ou 6 municípios assim hoje, que já conseguiram. Hoje nós já estamos trabalhando aí praticamente a fase de execução e ao mesmo tempo prestação de contas, que é muito importante. É importante fazer a captação desse recurso, mas é importante a gente também prestar conta. Então, assim, a Lei Paulo Gustavo hoje, ela se torna nosso município torna uma referência para os outros municípios, né? A gente já vem buscando aí trabalhar já a captação de recursos, outros recursos do governo federal. A gente, para você ter uma ideia, só esse ano, se a gente for colocar na ponta do lápis, daqui a pouco a gente vai entrar no outra pauta, que é a Lei Aldir Blanc 2, só esse ano o município está previsto aí a classe artística receber mais de R$500 mil, ou seja, R$500 milhão praticamente investido aí no setor cultural. Né? Então isso é um avanço, coisa que nós não tínhamos antes. Né? Por isso acredito que a cultura aqui no município deu esse boom de visibilidade também. Né? E hoje a gente chega, por exemplo, num fórum estadual, a gente fica feliz em a gente poder compartilhar desse conhecimento com os outros colegas dos outros municípios. Né? A gente busca sempre manter ali, fortalecer, né, aqui a nossa cultura, não só no município, mas também no nosso Amazonas. Né? A gente sempre busca estar auxiliando outros amigos, assim como eu tenho dúvida. Às vezes eu ligo daqui para o secretário de Benjamin Constant, que é o meu amigo Anderson. Estou com uma dúvida, eu ligo para ele. Né? Ou então eu ligo para o presidente do fórum, que é lá de Curitiba, o Mike. Né? E assim a gente vai trocando informações. Nós temos hoje contato direto com pessoas do Ministério da Cultura, que atuam aqui no nosso estado. Né? Então a gente fica nesse tira-dúvidas aí, sempre buscando para que a gente possa fazer o processo 100%. Né? Porque quando a gente não consegue essas informações, né, tem município aí que às vezes atropela o processo e acaba sendo prejudicado lá na frente. Né? Às vezes, por isso que demora as pessoas, por exemplo, o processo da Lei Paulo Gustavo, ele se estendeu aí quase 7 meses até o pagamento. Né? Porque o Ministério repassou as informações como era para ser feito cada passo. E a gente busca atender todos esses critérios para quando chegar nessa fase de prestação de conta, a gente não ser surpreendido por algum detalhe aí que a gente deixou passar despercebido. Muito interessante as informações, João, muito interessante mesmo. E esse boom da nossa cultura, ela realmente veio a partir depois da pandemia, né? Então, parece que mais artistas que a gente não conhecia, que aqui em Nova Olinda, apesar de ser uma cidade pequena, a gente não conhece todos os artistas, né? E assim mesmo também vieram artistas da zona rural, né? Como eu lembro que na Aldir Blanc, o Cabeça da Rocha veio do Paracuni, então fez a live dele maravilhosa. Então, na Riel, né?
Ou seja, artistas do interior que tinham vontade de cantar, que tinham vontade de produzir alguma coisa, né, e não tinham oportunidade. E isso agora com a lei Aldir Blanc eles conseguiram, e a lei Paulo Gustavo, não sei se eles participaram também, mas tem oportunidade para isso. Agora me diz qual é a maior dificuldade para esses artistas em termos de, por exemplo, grupos de dança. Qual é a maior dificuldade para ele, para participar de concorrer a uma vaga na lei, dessas leis assim? Assim, do modo geral, Jasineira, eu vou falar aqui do modo bem geral, como eu falei ainda há pouco. O que o artista ele é acostumado, né? Qual é o papel do artista ao longo desses anos? Vou dar um exemplo aqui do cantor. O cantor, a pessoa contrata, né? Ó, você tem horário X, a tal horário, a pessoa canta, geralmente recebe antes, aqui na nossa realidade recebe depois, né? Terminou o show, pegou o material dele, recebeu e vai para casa. Diferente de hoje dessas leis, porque elas têm toda essa regulamentação, e olha que a gente busca facilitar da forma legal, né, para que o artista possa elaborar seu projeto, elaborar um plano de ação, elaborar sua contrapartida, né, fazer ali a parte de inventário financeiro, né, para ver ali se vai ser possível se inscrever no edital, né? Então, assim, a gente tem trabalhado isso hoje, apesar de a gente vir buscando muito, a gente sempre está tentando trazer curso de capacitação para os nossos artistas, para eles captarem não só recursos aqui do município, mas editais do Estado, edital do Banco do Brasil, edital do Bradesco, edital, enfim, de outros órgãos também, né? Porque sempre por que a cultura hoje ela tem muita dificuldade, às vezes alguns recursos voltam, né? Porque os nossos artistas não estão acostumados, né, a fazer essa captação de recursos. Então a maior dificuldade do artista hoje são essas normas que tem que seguir, né, muitas das vezes na hora da captação do recurso, e a gente ainda tem poucos profissionais que têm essa expertise aí de elaborar um bom projeto, né, para concorrer. Por exemplo, se você for concorrer hoje com um projeto do Sul, dificilmente, lógico, há possibilidade, só se você tiver já todo esse know-how de trabalho, de como elaborar um projeto, dificilmente a gente consegue captar, porque isso no sul do Brasil, ali é normal, essa captação de recursos, ali em São Paulo, Rio de Janeiro, essa área aí, porque eles já trabalham isso há muito tempo. A nossa região aqui é uma região diferente, como eu falei ainda há pouco, a gente tem difícil acesso, a internet não é tão boa. Imagina, por exemplo, um artista que mora lá na comunidade do Ituense, que fica já quase próximo ali de Maués. Lá, eles têm vários artefatos, né, que eles encontram, vão cavando ali para fazer suas casas, eles vão encontrando, e eles criaram um espaço, tipo um mini museu da comunidade. Agora imagina a dificuldade que eles têm, né, de expor esses trabalhos, de mostrar que, ó, nessa área aqui a gente conseguiu encontrar artefatos, às vezes não sabe nem de quantos anos tem aqueles artefatos, né? E para fazer, por exemplo, uma exposição, imagina que ele tem que elaborar um projeto para fazer a sua exposição, né? Então hoje a gente ainda esbarra nessa dificuldade desse acesso para os artistas em questão de trabalhar essas elaborações de projetos, né, de captação de recursos, mas a gente vem buscando, a secretaria em si vem buscando hoje fazer com que a gente consiga trazer pessoas para dar esse curso de capacitação para os nossos artistas, né? A gente sabe dessa dificuldade da logística que é aqui no nosso Nova Olinda, no Amazonas, na Amazônia, né? Por exemplo, para me chegar lá no Ituense, eu sair daqui hoje de barco, eu vou chegar amanhã lá, né? Então, assim, as distâncias é um empecilho muito grande para os artistas. Eu fui recentemente aqui na comunidade do Novo Uruçacanga, e eu fiquei surpreso que lá também tem artesanato, né? Lá tem artesãos e, assim, peças muito bonitas, né? Então a gente vai andando dentro da nossa comunidade e vai descobrindo os talentos que tem. Aí o que a gente faz? A gente anota, sempre pega o nome, tenta um jeito de entrar em contato com a pessoa, para que ela possa estar participando aí desses projetos, possa estar sendo contemplado, para não só mostrar os seus produtos, mas também fazer com que seja uma forma de renda também, né? Na última feira que nós fizemos de artesanato, por exemplo, contemplado pela Lei Paulo Gustavo,
foram vendidas mais de 300 peças de artesanato. Né? Só para você ter uma ideia, eu comecei a colocar nos meus status, alguns amigos de outros municípios, como que eu faço para adquirir? Eu falei, rapaz, faz o Pix aqui pro artista, ele embala, manda para ti, eu garanto que ele vai mandar para ti. Então assim, a gente precisa criar mecanismos, né, para os nossos artistas, para que eles possam aí estar, de fato, rompendo essa barreira, dessa dificuldade, que é conseguir captar esses recursos. Legal, Jean, essas informações, como eu falei ainda há pouco, são muito importantes. A cultura sendo trabalhada no município, né? Os fazedores de cultura sendo valorizados no município. E agora a gente vai falar um pouquinho de festival. O festival tem as portas, né? A mídia divulgou muito aqui no município sobre o ensaio fotográfico das rainhas, né? Que irão concorrer. Fala pra gente o que podemos esperar desse festival, desse ano agora de 2024. Vamos começar aqui pelo lançamento do festival. A gente está trabalhando um evento tradicional já do nosso festival folclórico. Desde que voltou em 2017, a gente vem buscando novas formas de fazer um festival que seja diferenciado, né, e que ele seja um festival atrativo. Então a gente começa, por exemplo, com as festas dos grupos folclóricos. Aqui a prefeitura ela trabalha junto com a secretaria e os grupos folclóricos a noite das quadrilhas, a noite das cirandas, a noite da festa das cores, que é a noite dos bois aqui do nosso município. E o lançamento do festival também faz parte desse pacote que antecede o festival. O lançamento do festival vai ser agora dia 15, sábado. A gente vem trazendo o concurso da rainha do festival, que já é tradicional também, né, que é a pessoa ali que vai recepcionar os nossos turistas, os nossos visitantes, as nossas autoridades, né? A rainha do festival, ela leva ali toda a questão do marketing, divulgação do evento, ela recebe um prêmio para participar e todo o aparato, né? A prefeitura dá para a rainha, para que ela possa fazer um bom trabalho, desenvolver até o festival. E aí a maioria das meninas hoje a vontade é ser a rainha do festival, né? Porque ela passa a ser a vitrine do festival, né? Então a gente tem um festival muito diversificado. A gente vem trabalhando muito, o prefeito vem trabalhando diuturnamente para que a gente possa conseguir realizar. As dificuldades têm sido muito grandes na parte de captação de recursos, né? O nosso festival ele é gigantesco, né? Se você for colocar numa proporção aí, são raros municípios que tem um festival folclórico, né? Um festival folclórico com atrações como a gente busca trazer, né? Dar esse up para que a gente consiga trazer o máximo possível aí de visitantes, de turistas para dentro da nossa cidade. Então a gente consegue inovar, mas sem perder a tradição que são os nossos grupos folclóricos. Esse ano a gente está fazendo algo diversificado. Ao longo dos anos a gente já vinha estudando. Esse ano o festival será em 2 noites, né? Será dia 2 de agosto e dia 3 de agosto também, que é sexta e sábado. Na quinta-feira a gente já vinha trabalhando ao longo dos anos, que a gente percebeu que a quinta-feira, digamos que ela não tinha um retorno para as pessoas que trabalham com o festival, né? E com a escassez de recursos a gente vai se ajustando, se adaptando, mas sem que haja prejuízo, por exemplo, para os grupos folclóricos que participam do festival, né? A gente busca ali manter os recursos, né, para que as danças possam fazer suas apresentações. A gente vai se readaptando e esse ano definimos que nós não teríamos a quinta-feira de festival. Por quê? Primeiro, se você for analisar, a pessoa que compra a sua barraca, né, ela faz um investimento para vender os 3 dias. Né, e geralmente a quinta-feira ela não trazia esse retorno assim como era esperado. Né? Aí nós tínhamos somente já as quadrilhas na quinta, né? Aí vamos fazer uma adaptação aqui, conversamos, fomos para o diálogo com os grupos folclóricos, para que a gente pudesse fazer ali com que não houvesse prejuízo para ambos, né? Então a gente fechou aí em fazer somente a sexta e o sábado, né? Então o festival, além dos grupos folclóricos, a gente trabalha a questão da atração local, que tem ali na questão do palco alternativo.
é aquela situação, é pensar no festival como um todo. Não dá pra gente pensar, apesar dos os nossos grupos folclóricos serem o nosso carro-chefe, não dá pra gente pensar, por exemplo, em como é que vai ficar os músicos local. Né? A gente criou ali o palco alternativo, além de mostrar os talentos que nós temos aqui no nosso município, valorizar e bonificar o artista. Imagina um artista que ele trabalha ali todo final de semana, aí ele quer brincar o festival, né? Aí geralmente no festival as casas não têm evento. Se a gente não possibilitar para o artista para ele ter o seu recurso, né? Como é que ele vai brincar o festival sem dinheiro? Né? Então tudo isso é uma economia criativa que a gente vem buscando para que todos possam participar. A gente tem a feira de artesanato durante o dia, onde os artesãos já vendem ali suas peças, né? Uns levam até a noite. Os artistas se apresentam durante o dia, o nosso artista local recebe seu cachê, para que ele também possa prestigiar o festival. Né? A pior coisa que tem é você uma festa sem dinheiro, né? Então a gente busca dar essa prioridade para todos, né? Tem a questão no festival que acontece o Vôlei Fest, o Foot Fest, que é o futevôlei. A gente busca diversificar, né, esse ano em 2 noites, em 2 dias, porque o festival na verdade começa às 9 horas da manhã. Aí ele vai até o outro dia, às vezes 5, 6 horas da manhã. Ou seja, quase 24 horas de evento, né, de um dia para o outro. E se você for juntar tudo, hoje esse ano praticamente vai ser 48 horas. Isso a gente não está contando, por exemplo, os ensaios que acontecem. Né? Você vai lá na noite do ensaio geral, o ensaio geral termina 2, 3 horas da manhã. Já passa a ser uma noite à parte do festival, onde as pessoas que estão aí na sua barraca ali já vendem alguma coisa, onde a economia já começa a girar, os visitantes começam a chegar, os hotéis começam a lotar, os mototáxis começam a ganhar dinheiro, as pessoas que vendem alimentos começam a ganhar dinheiro, a costura, ou seja, movimenta a economia do nosso município. Né? A gente precisa pensar o festival como algo que traga retorno. Né? Eu sempre converso muito, a gente tem que ter essa visão que o festival ele tem que ser como se fosse um evento particular. Né? Se eu vou fazer um evento lá na minha casa, né, eu tenho que pensar que eu tenho que ter lucro, eu não posso fazer um evento para ter prejuízo. Né? Então a gente não pode fazer um evento dessa magnitude que é o nosso festival e o nosso povo ficar no prejuízo. Né? Então tudo isso é pensado, né, a questão da segurança, a questão de apoio de saúde, chamamos aí, a gente sempre entra em contato com os bombeiros, reforço de polícia militar, é um aparato todo para que a gente possa fazer um festival seguro e com responsabilidade. Né? Então a gente vem trabalhando isso ao longo dos meses e muitas das vezes esbarra nessa questão financeira. Né? O prefeito tem corrido aí direto esses dias, buscando alternativas. Se você for analisar, por exemplo, outros municípios não têm recurso, o prefeito chega lá e diz, não vou fazer. Né? E pronto. Aqui não, aqui a gente busca, o prefeito corre atrás, a gente vai atrás de alternativas, a gente reúne muito para pensar como é que a gente pode realizar o festival, mas o que a gente não pode é deixar de realizar. Né? A gente vai se adaptando. Quando dá para a gente fazer o grande, a gente faz o grande. Quando não dá, a gente vai se adaptando sem que haja prejuízos. Né? A gente não pode fazer um evento pensando aí, de repente, em fazer com que a nossa população, as pessoas que estão ali organizando seu hotel, organizando seus apartamentos, seus kitnet para receber os visitantes. Se a gente não tiver um atrativo, a gente pensa nessa situação, principalmente da economia criativa que a cultura faz. Acredito que o festival é um conjunto, né, de situações que a gente precisa sempre pensar lá na frente. Né? Tanto que houve essa mudança, por exemplo, do boi bumbá para boi de chão. Digamos que na situação boi bumbá, um carro alegórico de uma agremiação, hoje, se você for analisar, ele chegou a 150 mil. E isso a gente fazendo assim, nossos moldes aqui, como a gente já vinha fazendo. Eu quero fazer as alegorias, tu vai só de alegoria aí mais ou menos 400 mil. E aí, como é que vai ficar a roupa da Sinhazinha, da Cunhaporanga, da Porta Estandarte, como era no boi? Então a gente precisa adaptar para a nossa realidade. E um fator principal também, a gente precisa ter a nossa identidade. A gente precisa dizer bem assim, lá na minha cidade,
Nós temos as cirandas, nós temos as quadrilhas, nós temos o nosso boi de chão, que é algo nosso, né, que é tradicional nosso, que a gente possa dizer isso aqui é nosso, não é uma cópia, né? A gente tinha aquela muita situação de comparar Parintins com Nova Olinda, né? Se você for fazer um retrospecto de festival, eu era bem criança, mas eu ainda lembro do festival, por exemplo, na quadra do Dr. Galo, né? E o nosso festival ali, você tinha vários itens que ao longo do tempo foram se perdendo, ou seja, eu acredito que o festival ele passou a ter uma transformação no ano de 2003 para 2004, quando ele deu aquele boom, 2005, né, que foi o ápice ali, praticamente o festival 5, 6, 7, 8, que houve essa mudança, que vieram outros artistas de outras cidades, Parintins principalmente, e começaram a criar um formato somente de boi bumbá, né, e as nossas tradições elas foram se perdendo. Os nossos itens acabaram ali sendo esquecidos. Por exemplo, eu lembro que tinha a rainha da batucada, né? Tinha, por exemplo, no boi vermelho tinha a rainha dos minérios, né? Tinha outros itens aí antigamente, a deusa o deus do sol, o deus da lua, esses itens, né, que fazem parte do cotidiano caboclo, que fazem parte da história do nosso município. E a ideia do boi de chão é que a gente possa trazer algo nosso, né? A gente vem buscando trabalhar junto com as agremiações, a gente sempre troca muita ideia, a gente parte do princípio que a gente tem que ter o diálogo, a gente nunca vai nessa situação de impor, a gente leva a ideia e quando o grupo folclórico abraça a ideia, a gente vai junto. É aquela coisa, sonhar junto, correr junto, né? Então eu acredito que o festival ele vem passando por grandes transformações e essas transformações, com certeza, elas só vêm beneficiar não só os grupos folclóricos, mas como o festival em geral, a população em geral do nosso município. Só cresce cada ano, né? Isso é bem importante. Já você falou sobre as rainhas do festival, né? Você falou até uma das funções das rainhas é receber os visitantes, a questão de mídias, o festival todinha com ela. Mas assim, isso só acontece no festival, né? Ela tem alguma responsabilidade, algum cunho social? Por exemplo, se eu quiser que a rainha do festival dê uma palestra numa escola, eu posso convidar? Ou seja, ela tem, como é que se diz, ela vai ter disponibilidade para fazer isso? Ou participar de uma campanha, no caso, a campanha do combate contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, que é uma campanha bem importante. Uma outra campanha sobre todas as campanhas que tem pela saúde, né, que a gente trabalha muito sobre isso também, ou seja, no social. Elas podem participar dessas campanhas? Sim, com certeza. A rainha ela tem um papel muito importante social, né? Como eu falei ainda há pouco, hoje as meninas assim já vêm crescendo, eu quero ser a rainha do festival. Como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, essa base se a gente não for o espelho? Né? A gente busca trabalhar a questão da rainha do festival de mandato a mandato. Quando ela entrega a faixa, aí a outra tem que dar sequência no trabalho. Por exemplo, hoje a nossa atual rainha, que é a Lohane, ela faz um trabalho muito legal. Ela é uma pessoa muito acessível. Nós temos um regulamento, né, para o concurso da rainha, no qual a gente coloca alguns critérios que a gente precisa da participação dela. Quando solicitado, quando necessário, a rainha poder participar dos eventos, das ações, né? Como, por exemplo, ontem, no ensaio fotográfico quem sabe a futura rainha, quem será a futura rainha, né? Ela já está ali naquela questão de despedida, e a gente vem buscando trabalhar também uma sequência de trabalho com as ex-rainhas. Por exemplo, temos a Pamela, né? Que foi que antecedeu a Lohane. A gente está com um projeto aí de trabalhar essa divulgação, aproveitar os trabalhos que elas fizeram, que elas vêm fazendo, né, para a parte social, né, para a gente dar essa continuidade. Terminou, acabou, não, a gente dá continuidade no trabalho de divulgação, quem sabe de entrevista, sei lá, aproveitar que elas tenham assim, uma boa comunicação, né, e que elas possam, quem sabe, por exemplo, numa palestra, numa escola, incentivar as crianças, os adolescentes a participarem também do festival ativamente dentro dos grupos folclóricos,
que vale ressaltar também, Jasineide, a importância que os grupos folclóricos fazem na sociedade. Né? Os adolescentes vão para lá, ensaiam, passam aquele período todo, né? É um trabalho social ali que vem tirando ali muitas das vezes de uma depressão, da situação de vulnerabilidade, enfim, o trabalho social também, como eu falei, o festival ele não é só a festa, ele envolve praticamente todas as áreas, né? Então ela vem fazendo o trabalho da saúde mental, a saúde física, né? O social, e o festival ele é muito importante. Quando as pessoas, os gestores, têm esse olhar, têm essa visão, a sociedade ela passa a mudar. A gente passa a acreditar novamente que as coisas podem ser diferentes. Hoje a gente vive momentos tão difíceis, né? Você hoje olha, por exemplo, a juventude, às vezes ociosa, e você tem que criar mecanismos para a gente trazer essa juventude para que ele possa ser um artista, para que ele possa ser um atleta, né, para que ele possa seguir caminhos diferentes, ou então, por mais que não seja na forma, no meio cultural, esportivo, mas que a gente possa socializar para ele ser um médico, um advogado, um engenheiro, um enfermeiro, enfim, a área que ele desejar atuar, mas que a gente possa trabalhar a cultura e o esporte como fortalecimento da nossa sociedade. Se os gestores do nosso país, né, do nosso Brasil, enxergarem a cultura e o esporte como algo muito importante também, com certeza a gente consegue mudar muitas realidades, né, porque a gente trabalha ali na base, né, a educação é muito importante, a saúde é muito importante, a segurança é muito... Mas a cultura também tem sua importância, o esporte também tem sua importância, né? Então a gente precisa ter essa visão para que a sociedade tenha. Por exemplo, o empresário, quando um grupo folclórico vai pedir um apoio, que é importante para o comércio dele, porque através daquele grupo folclórico ele vai realizar o festival, vai realizar os eventos, que vai trazer recurso, que vai ter um retorno financeiro para o empresário, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e esse olhar diferenciado aí para a questão festival, para a questão esporte, para as pessoas, olhar mais o ser humano, né? E a gente busca trabalhar essa metodologia juntamente com toda a minha equipe. Eu peço muito lá, a gente conversa muito sobre a parte humana, tratar o ser humano, tratar as pessoas com respeito, com atenção, com dignidade. A gente precisa, porque hoje eu estou, amanhã eu posso não estar, né? E quem for assumir que tem um pensamento também para frente, a gente tem essa preocupação e a gente passa isso, e a rainha do festival ela tem que passar também essa visão. É importante, o papel dela é muito importante na sociedade também. Jean, para finalizar, a gente sabe que Nova Olinda do Norte é um município que tem muitas festas, né? E a gente já tem umas tradições há algum tempo, como o carnaval, né? É algo também que se tornou tradição, o Carnaval Olinda, na verdade, né? E a festa do município também, o aniversário da cidade, é algo que se tornou tradição também, mas na gestão do prefeito Adenilson, né? Que durante ele estar no poder, ele confiou às pessoas que conseguem manter essa tradição, né? Então isso é muito interessante. Eu espero que continue sempre isso assim. E eu queria que você falasse só um pouquinho sobre o todo, sobre a sua visão na questão município, com essas tradições do Carnaval Olinda, com o aniversário da cidade, festival, e agora com essas leis que fomentam muito mais, ou seja, Nova Olinda está o tempo inteiro em eventos, né? O nosso esporte ele também avançou muito. A gente ouve falar de muitos atletas novolindenses fora do país, melhor do Amazonas, no Brasil inteiro, né? Então, ou seja, Nova Olinda está em evidência de uma maneira boa. Qual é a sua avaliação, para a gente encerrar, qual é a sua avaliação geral sobre tudo isso? Falando de esporte, se você for analisar, por exemplo, hoje, de modo geral, antes falamos há pouco do festival, né, da cultura que só era o festival, e antes todo mundo só falava, o esporte Nova Olinda é o futsal, isso é inegável, um dos melhores futsal daqui da CAI do Rio Madeira, um dos melhores do Amazonas, né, e só falava-se de futsal, futebol de campo, futsal. Hoje não, né, hoje a gente consegue ver a diversidade de modalidades que tem, né, dentro das limitações a gente vai buscando fazer um trabalho no qual também
dá-se muito ao mérito do professor Ronilson, né, que faz parte do nosso quadro de colaboradores, que ele conseguiu aí trazer muitas modalidades. Hoje, por exemplo, se você for analisar, a modalidade assim, que tem mais trazido medalhas, retorno, visibilidade é o vôlei. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos com a nossa seleção masculina e feminina disputando a Copa Sesc. Chegaram hoje de viagem. Foram lá em Manaus e deram conta do recado. Ambos estão na semifinal e vão disputar dia 22 em Manaus. Você tem atletas hoje do vôlei na seleção amazonense da Federação Amazonense, né? Tanto no masculino quanto no feminino. E você tem N atletas, por exemplo, o Monstrinho no futebol e comanda tudo aqui no futebol, né? Muito novo, é uma geração nova, com novas possibilidades de modalidades. Tem aí a questão da MMA, kickbox, o trabalho que é feito lá no CT, através da SEMAS também, né? Então o Nova Olinda tem um contexto hoje muito forte esportivo, né? A visibilidade hoje em alta, nós trouxemos, por exemplo, esse ano trouxemos 2 vezes, pela segunda vez o GES aqui. Temos o esporte na escola, né, que também é gerido lá, faz parte da CEMED, mas nós também, digamos que participamos do início desse processo e acompanhamos, somos parceiros ali, né? Então é todo um processo aí. Hoje nós trabalhamos a base, nós temos a nossa escolinha de futebol de campo aos sábados lá no estádio, né? Os campeonatos acontecendo. Trouxemos ano passado pela primeira vez na história, né, duas etapas na verdade do campeonato amazonense. Fizemos no festival uma etapa do campeonato de vôlei, vieram atletas aí de renome a nível estadual, e trouxemos também uma etapa no qual o nosso município participou, que foi o vôlei de quadra, né? Então assim, o município deu esse boom no esporte e a gente vem buscando aí todas as alternativas para que a gente possa dar continuidade. Na cultura, de modo geral, a gente vem trabalhando muito incansavelmente, né? A gente vem buscando também fortalecer hoje os projetos dentro das nossas comunidades. A gente ainda não conseguiu chegar a 100%, fizemos o campeonato interior. É um campeonato muito difícil, são 6 meses aí, praticamente, de trabalho, né? Que você, por exemplo, nós levávamos a nossa equipe para as comunidades, juiz, bandeirinha. Eu sempre fiz questão muito de estar presente, só não ia quando não dava mesmo. E uma coisa interessante que eu estava vendo a lista de convocados, tem 8 jogadores do interior na seleção de Nova Olinda, né? Nós temos aí atletas que foram revelação aí nesse campeonato interior, que a gente chega, por exemplo, hoje nessa parceria com a Lenon, que é no nosso amigo Rainer, lá que a gente olha, lá na comunidade e tal, tem uns caras bons de bola, e o Rainer tem uma história fantástica aí no futebol também, né? Aqui conhece muito de futebol de campo, de futsal. E acredito que a gente vai unindo, como eu falei, unindo forças, né, fazendo parcerias para que a gente possa fortalecer cada vez mais. Lógico que a gente não consegue alcançar todos, 100%, quem dera. A gente tem as nossas limitações, mas mesmo com essas limitações a gente não deixa a peteca cair, a gente busca ajudar. Só que tem situações que realmente às vezes a gente não consegue, né, mas a gente não mede esforços aí para estar contribuindo com o esporte, com a cultura dentro do nosso município. Eu mando um abraço, um beijo, um carinho a todos que fazem parte dessa cadeia do esporte, cadeia da cultura. Você, obrigado pelo convite mais uma vez, toda a sua equipe, né? Que Deus abençoe esse projeto aqui do Papo Amazonês. Acredito que espero voltar mais vezes aí, para que esse bate-papo é sempre muito bom, para que as pessoas também conheçam a realidade. Às vezes não tem esse contato de como as coisas funcionam, de como feito, né? A dificuldade que a gente também tem. Às vezes você trabalhar no órgão público, algumas pessoas têm a visão, tem dinheiro, vem dinheiro para a cultura, vem dinheiro para o esporte. E quem dera se fosse assim. A gente tem que correr atrás mesmo, a gente busca somar sempre com o prefeito, que não mede esforço também, né? Qual manda um abraço para o prefeito, nosso vice-prefeito Noé, né? Todos que fazem parte da administração, que sempre nos ajudam, nos apoiam, né? A gente não consegue caminhar só. A gente tem que caminhar sempre junto de mão dada no objetivo ali, para que a gente possa atender melhor a nossa população, atender melhor as pessoas. Se Deus quiser, a gente está trabalhando aí. Hoje já estamos pensando, analisando, procurando formas de trazer captação de recursos para o esporte também, que isso vai ser uma novidade. Acredito que
Se Deus nos permitir, a gente vai conseguir entrar nesse ministério de esporte, trazer alguma coisa para o nosso esporte, né? Assim como a gente conseguiu trazer para a cultura, né? A gente precisa fortalecer, a gente precisa trabalhar a base, a gente precisa fortalecer a nossa juventude, a gente precisa fazer um trabalho com que lá na frente a gente não pode pensar só na gente. A gente tem filhos, a gente tem netos, a gente lá na frente, por exemplo, a Praça Pôr do Sol, né? Ali é um projeto grandioso, mas dentro da situação que dava para fazer, a gente conseguiu fazer uma etapa daquele projeto, né? O projeto ali é bem maior, mas no momento foi o que deu para fazer. Ou seja, a gente vai buscando transformar a Praça Valdec hoje com os monumentos ali dos animais, por exemplo, né? Do nosso artista Zezinho, que está trabalhando, contemplado pelo Paulo Gustavo. Por isso é a importância dessas leis para fortalecer a cultura, o trabalho e mudar a realidade aqui no nosso município, no nosso povo. Que Deus venha abençoando, que vai continuar abençoando e que futuramente a gente possa se orgulhar cada vez mais, dizer assim, eu fiz parte dessa história, né? E que os meus filhos, os meus netos aí vão poder dizer assim, o meu pai, o meu avô, né, começou esse trabalho aqui lá atrás. A gente busca trabalhar, organizar essa parte institucional, né, as recomendações do Ministério, para que a gente possa estar apto a captar recursos e garantir esses recursos para a posterioridade. Então, Jeana, muito obrigada por participar do Papo Amazonês. Nós, aqui do Papo Amazonês, somos fãs de você, somos seus fãs mesmo, porque a gente sabe o trabalho que você está fazendo. Estudamos história, analisamos a história, a gente sabe ou seja, de tudo que aconteceu antes e de tudo que vem acontecendo agora, como esse boom da cultura, esse boom do esporte, tudo se deve ao seu trabalho, claro, buscando sempre parceria, você esse cara humilde, sempre com o pé no chão, né? Nunca deixou subir a cabeça o poder, como dizem por aí, né? Então você sempre trabalhando e pensando no ser humano, como você falou ainda há pouco, como ser humano mesmo, não como aquela pessoa que só traz o lucro para aquilo, né? Ou seja, você não faz aquilo tentando se vangloriar assim para ajudar o próximo. Então isso é muito importante, nós te admiramos muito. Continue dessa maneira, você é um ser humano fantástico, vem trabalhando muito e nós temos muito orgulho de você, viu? Muito obrigada por isso. Obrigado, Gesineida. Só para finalizar, você tocou num assunto muito importante, né? Eu acredito que a nossa criação, né? Quero mandar um abraço para meus pais, para minha família. A gente veio de família muito humilde e só a gente sabe a dificuldade que passou quando queria um tênis para jogar bola, quando precisava comprar as fantasias para brincar no festival. E hoje a gente está aqui, mas a gente já esteve do lado de lá. Então, com esse carinho a gente fica até emocionado, sabe? Porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz, apaixonado pelo nosso município, assim como você, como a sua equipe. E Deus o abençoa, Ele conhece o nosso coração e a gente faz de acordo com como Ele manda. Obrigado. É isso aí, gente.